Olá, somos alunos da Escola Paulista de Medicina e gostaríamos de apresentar uma doença muito comum que é conhecida como DPOC. Mas o que significa essa sigla? A DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica. O nome é extenso e parece algo raro, mas saiba que é mais comum do que você imagina. Quer ver um exemplo? Alguma vez na vida você já conheceu alguém que fumava ou teve contato frequente com algum irritante químico, poluição ou poeira por um longo período e talvez por isso desenvolveu crise de falta de ar, tosse, chiado no peito e catarro? Então, pode ser que essa pessoa possua DPOC, pois esses são sintomas comuns da doença, já que ela impede que o ar passe normalmente pelos pulmões. Percebemos então que a DPOC é uma doença respiratória. Dessa forma, a pessoa tem dificuldades ao longo da sua vida em receber o oxigênio. Vou dar um exemplo ilustrativo. É como se existisse uma pedrinha dentro de um canudo. O canudo estaria dentro de um copo, que seria nosso pulmão. Assim, toda vez que o ar entrasse pelo canudo, a pedrinha atrapalharia, dificultando a entrada de oxigênio. Vemos assim a gravidade dessa doença, que raramente é reversível. Ao nos aprofundarmos no assunto DPOC, nos deparamos com duas doenças, a bronquite crônica e o enfisema pulmonar. Mas antes de falarmos sobre elas, é importante que você tenha algumas informações sobre o que são brônquios e alvéolos. Os brônquios são canais que levam e trazem o ar a cada respiração, e os alvéolos são sacos de ar onde o oxigênio chega antes de ir para o sangue. Quando são expostos a substâncias agressivas, como as provenientes do cigarro, passam por um processo de inflamação crônica no decorrer dos anos. Se os brônquios ficarem mais estreitos e produzirem muito catarro, resulta em bronquite crônica. Se os alvéolos começarem a se romper e formarem bolhas, caracteriza-se o enfisema. Sabendo disso, você deve estar se perguntando: quais são os sintomas dessas doenças? Pois bem, Na bronquite crônica, geralmente a pessoa tem tosse crônica, expectoração de grande quantidade de catarro, falta de ar e sono alterado. já no enfisema pulmonar, a pessoa tem falta de ar, pode ter ou não tosse, perda de peso e quando o médico for auscultar o som do pulmão, ele vai perceber alterações. É de conhecimento comum que o tabaco está relacionado a doenças pulmonares, e no caso da DPOC não é diferente. Indivíduos tabagistas estão mais vulneráveis a desenvolver DPOC, e como ainda hoje várias pessoas fumam, o número de casos da doença aumenta, gerando preocupação para o nosso sistema de saúde. Também é importante ressaltar que a exposição a outros gases ou partículas que entram nas vias respiratórias podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da DPOC. Assim, pessoas que trabalham em lugares onde há muita fumaça ou muito pó e poeira, por exemplo, precisam ficar mais alertas para tentar, na medida do possível, diminuir a inalação dessas partículas ou da fumaça do ambiente. Sabendo disso, é importante que falemos sobre medidas para prevenir a DPOC, que seriam evitar cigarros e demais substâncias de fumo, realizar atividades físicas, evitar inalar fumaça de queima de lenha, gases tóxicos e poeiras, e quando não for possível, é importante o uso de máscaras nesses ambientes. Com essas informações, se você achar que pode ter a doença ou conhece alguém com sintomas parecidos, é importante procurar um médico de acordo com as seguintes instruções. Se a falta de ar for leve a moderada, que seriam aquela que acontece ao correr em um terreno plano ou caminhar numa ladeira, cabe avaliação em UBS com um clínico ou mesmo um médico de família. Se a falta de ar for moderada a forte, ou seja, você precisa parar para recuperar o fôlego após caminhar 100 metros ou alguns minutos em terreno plano, deve-se procurar um pronto-socorro. Agora, se a falta de ar for grave, ou seja, se não conseguir sair de casa ou se ficar sem ar ao se vestir ou despir, pode ser solicitado um atendimento através do SAMU 192. Agora, com a pandemia de coronavírus, é importante que a gente discuta sobre a relação entre a DPOC e o coronavírus. Você sabia que pessoas com DPOC entram no grupo de risco do Covid-19? Isso ocorre porque o comprometimento das vias aéreas causadas pela DPOC favorece um quadro mais grave de Covid. E você também quer saber a diferença entre a falta de ar da DPOC e a da Covid? É simples, a falta de ar da DPOC evolui lentamente, não sendo tão repentina como a falta de ar causada pelo coronavírus, que evolui em poucos dias.
Contudo, se houver qualquer dúvida a respeito de seus sintomas, procure um médico para que ele possa te guiar da maneira mais adequada. Esperamos que esta apresentação possa modificar rotinas que levam ao adoecimento ou que o agravam, além de conscientizar sobre a importância de o indivíduo se responsabilizar pelo impacto de seus hábitos no desenvolvimento de doenças, o que se denomina autogerenciamento da saúde. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.